Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma revisão, certo? Sobre a reprodução nos animais, que é para a gente poder, próxima semana, começar a falar do ser humano, o qual é um animal. Então, se vocês quiserem acompanhar no livro aí, é página 17, mas quem não tiver com o livro, sempre que tiver uma imagem aqui que seja importante mostrar, eu tenho ele no computador, eu mostro a vocês, certo? Mas vamos lá. Como é que ocorre a reprodução sexuada? O que é a reprodução sexuada, na verdade? A reprodução sexuada é a reprodução que envolve gametas. Não tem nada a ver com ter sexo ou não. Se tem gametas, ou seja, um gameta masculino e um gameta feminino, isso seria uma reprodução sexuada, certo? Então, a reprodução sexuada pode ocorrer em plantas, pode ocorrer em animais, de diversas formas diferentes. Espera aí que Pedro está entrando agora. Pode ocorrer de diversas formas diferentes, certo? Mas ela sempre vai ter, não tem outra opção, ela sempre vai ter a presença de um gameta masculino e uma gameta feminino. Então, a reprodução sexuada, ela vai ocorrer, o momento que ela ocorre é quando há a fertilização do gameta feminino. Então, vou dar um exemplo mais simples para a gente lembrar. No caso do ser humano, por exemplo, a gente tem o espermatozoide e o óvulo. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, que ocorre a fertilização, eles se juntam, isso é o que a gente vai chamar de reprodução sexuada. Esse processo, quando ocorre que um gameta encontra o outro, é quando a gente tem a fecundação. A fecundação é que dá origem, de verdade, ao ser vivo. É a partir dali que a gente vai ter os diversos processos que vão gerando um ser vivo. Mas aí a gente sabe que a reprodução nos animais ela pode ocorrer de diversas formas. A gente tinha até lá. A gente tem, por exemplo, a forma como ocorre essa fecundação. A gente tem a forma como o ser vivo se desenvolve. A gente tem outras coisas mais também. Mas, vamos lá. Vamos por partes, certo? Então, para começar, no caso dos animais, os gametas. O masculino se chama espermatozoide e o feminino se chama óvulo. Então, toda a reprodução, no caso dos animais, depende desses dois gametas. Aí que começa. Como é que ocorre a fecundação? Vamos aqui para a imagem que tem no livro. Deixa eu só colocar na página certa aqui. Espera aí que está carregando. Tem essa imagem aí no livro de vocês. Como ocorre essa reprodução? Se vocês observarem, você tem aí, nesse caso o exemplo foi usado um cachorro, mas a lógica para todos os seres vivos é basicamente igual. Como é que ela ocorre? A gente tem a produção de gametas, tanto pelo espécime masculino como pelo feminino, no caso. O masculino vai liberar espermatozoides e o feminino óvulo. E começa aí o processo. Então, quando um gameta encontra o outro, o que a gente tem? A gente tem a formação do zigoto. O que é o zigoto? O zigoto outro nome para ele, seria célula-ovo, certo? Então, o zigoto é que vai dar origem ao ser vivo. O zigoto ali já está toda a informação necessária para se formar o ser vivo. E como ocorre essa formação? Essa formação ocorre por basicamente duas coisas, que é divisão celular e diferenciação celular, certo? Só para explicar. Divisão celular é como a gente vê aqui na imagem, certo? A divisão celular é o que está acontecendo aqui. Desculpa aí, o círculo não ficou muito bonito, não. Mas divisão celular é o que está acontecendo aí. Você tinha uma célula, certo? E ela virou duas. Isso é divisão celular.
você vai ter uma célula e ela vai se dividir em duas. Essas duas, depois disso, vão se dividir em 4, depois em 8, e por aí vai, até formar todas as células do indivíduo. Peraí. Até formar... Eita! Todas as células do indivíduo. Mas como isso ocorre? No começo, o ser vivo, as células vão se dividindo, e a gente sabe o tamanho de uma célula é um tamanho microscópico. Então, no começo, o ser vivo vai ser microscópico. Só que conforme vai aumentando, cada vez se dividindo mais e mais, você vai tendo esse processo aí de criação do ser vivo, digamos assim. Então, conforme vai passando o tempo, quando chega num determinado ponto, já tem várias células, é aí que a gente passa a ter um embrião. O que é um embrião? O embrião é quando já tem células suficientes para elas começarem a se diferenciar, digamos assim. É a melhor forma que a gente pode falar nesse momento. Quando eles começam, vai se dividindo, vai ficando um pouquinho diferente as células. Então, só para vocês entenderem, a gente tem célula que vai virar a pele e a gente tem célula que vai virar os ossos. Todas elas partiram do zigoto. Todas começaram no mesmo lugar. Só que conforme vão se dividindo, vai ocorrendo pequenas diferenciações. Essa célula muda um pouquinho para ficar de tal jeito, essa outra muda um pouquinho para ficar de outro jeito. Certo? Então, esse processo, o processo de reprodução nos animais é basicamente isso aí. Você tem dois gametas que, ao se encontrarem, formam um zigoto, e o zigoto vai se dividindo e se diferenciando aos poucos até que é formado um novo ser vivo. Então, é literalmente só isso aí. Deixa eu só voltar aqui. Para ver se tem alguém. Se alguém ficou com dúvida, levanta a mãozinha. Ninguém? Ninguém levantou a mão aqui do lado. Só para vocês saberem, para mim fica aparecendo aqui de lado o nome de vocês agora. Já começou. Aí, se vocês levantar a mão, aparece aqui para mim. Tipo, tal pessoa levantou a mão. Mas vamos lá. Como é então que ocorre essa reprodução? Eu já disse que a reprodução é basicamente isso: o encontro de dois gametas, e esses gametas formam um zigoto que vai se dividindo, forma-se o embrião, que vai ser o ser vivo mais tarde. Como é que isso ocorre? Como é que esse processo vai acontecer? Esse ponto é quando a gente tem a grande variedade. Por quê? Pode ocorrer de diversas formas. A gente pode, se vocês lembram, não sei se vocês estão lembrados, eu copiei no quadro um resumo, muito tempo atrás. Um resumo que era basicamente assim, 4 pontinhos, e você tinha as opções do lado, certo? A gente vai seguir mais ou menos aquela lógica. Para começar, você tem a fecundação. A fecundação é quando os gametas se encontram. Essa fecundação ela pode ser de 2 jeitos diferentes, certo? Ela pode ser interna e ela pode ser externa. Vocês ainda lembram disso? Se sim, balança a cabeça. Estou vendo que a maioria balançou a cabeça. Então vamos lá. A fecundação externa, como é que ela ocorre? No caso da fecundação externa, tanto o indivíduo macho como o indivíduo fêmea, no caso a indivíduo fêmea, liberam os gametas no ambiente. Vamos já um exemplo. No caso, por exemplo, dos sapos, o sapo macho libera o espermatozoide na água e o sapo fêmea libera os óvulos na água. Como há digamos assim, uma distância ali naquele lugar, certo? Como há uma distância, eles não estão juntos, que nem é o caso, por exemplo, do ser humano, é necessário que haja uma grande quantidade de gametas. Porque é a única forma que a natureza tem de garantir que, no fim das contas, vá ter um ser vivo adulto. Porque esse processo inteiro, para quem tem fecundação externa, ele é bem, digamos assim, perigoso. Porque as chances do ser vivo não se desenvolver se torna bem maior. A chance de, por exemplo, ter lá o óvulo, o espermatozoide na água de um peixe engolir é enorme. Afinal, o que está acontecendo na água?
Então, peraí, só um minutinho. Então, na fecundação externa, além dos espermatozoides e óvulos serem liberados no ambiente, você também tem aí uma grande produção de gametas. Já no caso da fecundação interna, não tem essa necessidade de ter uma grande produção de gametas. No caso, por exemplo, do ser humano, a mulher normalmente libera apenas um óvulo. O homem libera vários espermatozoides, que só um deles vai encontrar esse óvulo. Então, não necessariamente você precisa, no caso da fecundação interna, ter uma grande quantidade. Por quê? Porque é seguro, digamos assim. Os gametas estão ali protegidos, certo? No caso, a fecundação interna, ela é bem mais comum em répteis, aves e mamíferos, enquanto a fecundação externa, ela é mais comum nos peixes, principalmente, e nos anfíbios, certo? Então, aí a gente passa pelo primeiro ponto, seria a fecundação. Depois da fecundação, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Partindo da fecundação, você já tem aí duas opções. Você tem a fecundação interna e a fecundação externa. Depois disso, o que pode acontecer? Depois disso, a gente tem a forma como o embrião é gerado, digamos assim. Certo? Principalmente no caso dos que têm fecundação interna, a gente pode ter jeitos diferentes de liberar, de desenvolver esse embrião, digamos assim. A gente tem, por exemplo, só para vocês lembrarem aí na página 20, a gente tem, por exemplo, os animais que são ovíparos. Ovíparo é quem bota ovo, vocês sabem disso. Então, no caso das aves, no caso da maioria dos répteis, quase todos, você tem animais ovíparos, ou seja, animais que botam ovos. A fecundação, ela ocorreu dentro do animal. A fecundação ocorreu dentro da mãe, digamos assim. Mas a forma que esse animal vai se desenvolver não é dentro da mãe. A mãe vai lá e coloca um ovo, no caso. Um pássaro vai lá e coloca um ovo, e você tem aí um animal ovíparo. Fecundação interna? Sim, fecundação interna. Mas é um animal que coloca ovos. No outro caso, que a gente tem o nosso caso, inclusive, nós, como vocês sabem, não somos ovíparos. Nenhuma mulher botou um ovo para nascer nenhum de vocês. Todo mundo concorda com isso. Como é que ocorre no nosso caso? No nosso caso, nós somos animais vivíparos. Vivíparo significa que já nasce formado. Ou seja, em vez de, após a formação do embrião, você ser posto um ovo que vai se desenvolver o animal dentro desse ovo, no caso de alguns animais, os mamíferos, o que a gente tem? A gente tem esse desenvolvimento de forma que esse desenvolvimento ocorre dentro do útero da mãe e de forma que o animal já nasce grande, certo? Então, esses são os vivíparos. O animal é gerado, tem fecundação interna e o animal cresce dentro da barriga da mãe. O último caso que a gente tem é o caso dos ovovivíparos. No caso dos ovovivíparos, a gente tem aí, o animal produz um ovo, só que esse ovo continua dentro da fêmea. Seria o caso de algumas cobras, por exemplo, certo? Então, vamos relembrar aqui. A gente tem fecundação externa, que os gametas são liberados no ambiente, principalmente na água, né, que é o caso dos peixes e anfíbios. E a gente tem fecundação interna, onde os gametas são liberados dentro da fêmea. Após os gametas se encontrarem, você tem a formação do zigoto, depois do embrião. Esse embrião ele pode se desenvolver dentro da fêmea, que é o caso dos nós que somos vivíparos, e ele pode se desenvolver dentro de um ovo, que é o caso dos... É o caso dos ovíparos. Tá ruim aqui. Então, me digam aí se vocês entenderam até o presente momento.
Quem não entendeu, levanta a mão aí que abre o microfone e tira a dúvida. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Sério mesmo? Eu entendi, Felipe. Entendi também. Bom, se todo mundo entendeu, Também. a gente pode continuar. Certo? Eu tô vendo, sabe o quê? Eu deveria, só um comentário aqui, eu deveria ter deixado a chamada para o final. Porque chegou a ter 18 pessoas nessa live. Certo? Agora tem 14. Os outros foi só embora. Que já disseram presente, aí saíram. Bom que eu tô com uma listinha aqui de quem tá online, não. Então, vamos lá. A gente falou sobre como ocorre a fecundação, que é os gametas se encontrando, e como ocorre essa primeira fase do desenvolvimento, ou seja, logo após a formação do embrião. A gente também tem uma segunda coisa, que é o desenvolvimento do animal. Ele pode ser, basicamente, de duas formas. Você tem o desenvolvimento direto e o desenvolvimento indireto. No caso do desenvolvimento direto, o que a gente tem? No caso do desenvolvimento direto, o animal ele já vai nascer da forma que ele seria como adulto, digamos assim. Então, você tem, por exemplo, a vaca, o bezerro já nasce com o mesmo formato do boi. Não tem diferença. Ele não nasce um animal diferente. Enquanto há casos, como por exemplo, a gente tem aí alguns insetos, como borboleta, a gente tem os próprios anfíbios, e que esse desenvolvimento ele não é direto, ele é indireto. Por quê? O animal, quando ele vai nascer, ele é gerado, digamos assim, de uma forma diferente do que ele vai ser quando adulto. Por exemplo, no caso das borboletas, a gente tem a lagarta, certo? Todo mundo sabe disso. No caso dos anfíbios, como sapos, a gente tem os girinos. Todo mundo concorda aí que um girino é bem diferente de um sapo, certo? Balança a cabeça. Ótimo, estou vendo um monte de gente balançando a cabeça. Então, quando o animal nasce por meio um animal que tem esse desenvolvimento indireto, ele vai passar por um outro processo. Esse processo se chama metamorfose. Ou seja, normalmente o que acontece? Dependendo de onde é gerado esse animal, o ambiente onde ele é gerado, há certas dificuldades, digamos, do animal. Vou dar um exemplo do sapo. No caso do sapo, quando nasce um girino lá, ele não tem pernas, ele só tem uma cauda. Então, ele funciona como um peixe, digamos assim. Com o passar do tempo, isso já não serve mais para ele, digamos assim. Ele precisa lá, ele cria as patas, depois perde a cauda e nasce. E nasce não, e cresce, desenvolve como sapo, quando ficar adulto, se reproduz da mesma forma. Então, esse processo de transformação de uma coisa em outra, o animal se transformando, é chamado de metamorfose. Então, vamos lembrar tudo que eu falei hoje. A gente falou de... Espera aí um pouquinho. A gente só tem mais 10 minutos de live. Só para explicar. A gente falou de... Tudo bem. Quem foi que disse ainda? Tem? Murilo. Ó, a gente tem... Vamos lá, relembrar de novo. Espera aí um pouquinho. Pronto. Vamos relembrar. O que é reprodução sexuada? Você tem um gameta masculino, um gameta feminino, eles se encontram, formam-se um cigoto, que vai se dividindo com o passar do tempo, até formar o embrião. Esse embrião vai se desenvolver. Certo? Esse desenvolvimento ele pode ocorrer de diversas formas, como eu falei. Você tem animais que colocam ovos e o embrião vai se desenvolver dentro do ovo, que é o caso das aves e dos répteis. Você tem outros animais que vão se desenvolver dentro do corpo da mãe, como é o caso dos mamíferos.
Você também pode ter animais sobre essa forma de desenvolvimento. Você pode ter animais que já nascem parecidos com os pais e animais que nascem totalmente diferentes. Como eu falei, no caso do sapo, você tem um girino que não tem nada a ver com o sapo. Eu acho que é até bom a gente olhar essa imagem da página 26 aqui. Deixa eu colocar, porque representa bem para vocês entenderem essa noção do que é a metamorfose. Compartilhamento de tela. Aí, ó, vamos usar o exemplo do sapo aqui e depois a gente usa o exemplo do ser humano, que aí já dá, eu acredito que dessa forma já dá para entender todas as formas de reprodução. Ó, como é que começa a reprodução de um sapo? No caso do sapo, os gametas são liberados, certo? Você tem lá a liberação dos gametas e após essa fecundação ocorre a formação dos girinos. Você pode observar aí na primeira imagem, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Nessa primeira imagem, você tem um girino. O girino se parece com um peixe, né? Um corpo e uma cauda, basicamente. Depois aparecem os membros inferiores ou posteriores, as pernas, para facilitar. E após isso, os membros anteriores. Após a formação dos 4 membros, o animal já está quase pronto, digamos assim. Então, a cauda do animal ela vai diminuindo, ele vai perdendo essa cauda e sua respiração ela muda de branquial para respiração pulmonar. Então, no fim das contas, você tem o animal adulto, o sapo aí. Você tem o sapo aí no final, que é totalmente diferente do girino que era no começo. Esse é um caso de reprodução com desenvolvimento indireto. No caso do ser humano, como é que acontece? Você tem um homem e uma mulher. Durante o ato sexual, você tem a liberação de espermatozoides. Esses espermatozoides vão caminhar até encontrar o óvulo. Ao encontrar o óvulo, apenas um deles vai conseguir fecundar o óvulo se fecha, digamos assim. A gente vai ver isso na próxima aula. O óvulo se fecha quando há a fecundação. Depois que ocorre essa fecundação, esse óvulo, junto com o espermatozoide, se transforma no zigoto, a célula ovo. Essa célula, uma célula só, ela vai se dividindo e dividindo e dividindo, ficando cada vez um pouquinho mais diferente, até a gente ter o embrião. Quando a gente tem o embrião, cada parte do corpo do ser humano vai se desenvolver ali. Você tem um embrião, porque o pior que é microscópio, então não tem nem como eu dizer em tamanho aqui. Mas ele é tão pequenininho e vai se desenvolvendo. E depois de 9 meses aí, você tem a formação de um bebê. Uma coisa, se me lembro bem, só uma curiosidade aí, eu não tenho tanta certeza agora, porque eu não estou com o celular para pesquisar. Mas, se me lembro bem, a partir dos 3 meses, até os 3 meses a gravidez é de risco, mas a partir dos 3 meses, o ser humano já está, digamos assim, pronto lá dentro. Tudo que tinha que formar já está lá, de algum jeito lá dentro. Então, ele já vai ter a pele, já vai ter os membros, já vai ter tudo meio que certinho. O que vai acontecer? Essas partes do corpo vão se desenvolvendo com o passar do tempo, se tornando cada vez mais parecidas com a forma que ele nasce. Então, no caso do ser humano, após isso, você tem o nascimento do bebê e ele vai ser igual ao que seria o ser humano adulto, só que pequeno. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o sistema reprodutor e discutir direitinho como ocorre a reprodução nos seres humanos. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta agora, porque nós temos 4 minutos e 20 segundos de live. Ela para sozinha. Se alguém tiver alguma dúvida aí, levanta a mãozinha e liga o microfone. Ninguém tem dúvida aqui, não? Já posso passar uma atividade bem grande. Não, tô brincando. Não. Deixa eu só dizer Felipe, a você... não coloca não, Felipe. Muito grande na atividade. Foi piada. Não, por favor, Pedro. Não. Não, deixa eu falar. Eu vou mandar daqui a pouco assim, porque agora eu tenho que começar outra live com o nono ano. Mas essa quarentena foi tão boa, graças a Deus. Assim que eu terminar a live com o nono ano, liguem o microfone,
assim que eu terminar a live no ano, eu vou mandar no grupo lá uma atividade. Mas eu vou explicar logo a vocês o que vai ser essa atividade. A atividade vai ser basicamente para vocês descreverem como é que ocorre a reprodução dos seres humanos. Ou seja, eu não falei desde a liberação dos gametas até o nascimento do bebê, todo esse processo, vocês vão fazer um resuminho, pode olhar pelo livro, mas só não pesquise pela internet, por favor. Vocês vão fazer esse resuminho, escrever à mão com uma letra de preferência bonita, porque eu não consigo ler, vocês vão entender como. Vocês vão tirar uma foto disso e mandar no meu PV. Manda lá, eu vou receber tudinho, olhar quem foi que fez direito. E beleza, essas atividades vão contar ponto para a nossa nota, né? Por enquanto não tem como fazer prova, por motivos óbvios. Então a nota vai ser as atividades, além da presença de vocês aqui. Então, eu vou mandar lá bonitinho, escrito, detalhado como é que vocês vão fazer. E vocês fazem e tem até sábado para me mandar, certo? Vocês têm de hoje até sábado de noite para poder me mandar. Quando vocês me mandar, aí eu vou ler, por favor, então, com cuidado a foto, para ler, vocês olhem logo antes de enviar. E aí eu vou ver e dar o ponto de acordo com o que tiver lá, certo? Todo mundo entendeu aí tudo? Beleza? Pois então, até a próxima aula. Beleza, beleza. Adeus aí. Adeus. Tchau, Felipe. Tchau. Falou. Passa aí, quem não sabe, é aí em cima, viu? Até o outro dia. Ei, Felipe. Vai ficar com saudade, Felipe. É o quê, homem? Vai ficar com saudade, Felipe. Rapaz, não sei dessa história não, viu? Bora, Alberto, bora, Alberto. Ô, é doido. Faltam 1 minuto e meio para todos vocês serem tirados automaticamente. Tá bom, tchau. Bora gastar esse tempo bom, rapaz. Bora. Se você soubesse como o povo vai ficar feliz quando vê um vídeo de quase 1 hora. Ai, senhor. Bom demais, senhor. Show, papai. Olha o coronavírus aí, viu? Ei, me fala uma bosta. Beleza,